Bom dia pessoal, bom dia Beth, bom dia Anitta, bom dia pessoal que está no Facebook da PIB Papanduva. Deu um problema técnico aqui, eu não consigo ver o nome das pessoas na PIB, mas bom dia, eu sei que muita gente está conosco nesse dia de oração, né? Sejam todos bem-vindos, mais um dia de oração. Bom dia Jaci. Bom dia, Valentina. Bom dia, Gilmar. Sejam bem-vindos. E o nosso texto para essa manhã é lá em Êxodo 14, do versículo 10 em diante, que diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram que marchavam na direção deles e ficaram aterrorizados, clamando ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos de Faraó? Não queremos morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que estás clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó e com os carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo do Senhor, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles, e a coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs atrás dele. Essa é uma passagem bem conhecida, né? Uma passagem polêmica, uma passagem que os cientistas ainda questionam. Foi quando Deus abriu o mar para o seu povo passar. Mas a questão aqui nesse texto era que o povo, ele olhava e na frente tinha o mar e atrás o exército enorme de Faraó, os inimigos atrás daquele povo. E esse povo começa a questionar Moisés, né? Por que tu nos tiraste lá do Egito, onde eles eram escravos, e trouxe eles para morrer no deserto? O povo não tinha entendimento ainda, ele não tinha entendido que Deus era com eles, que eles eram o povo escolhido por Deus. Eles eram escravos do pecado, escravos do medo, eles eram escravos no Egito. E quando eles viram o mar e viram o exército de Faraó atrás, eles achavam que ali eles morreriam. Então, ali eles questionam Moisés, né? Não tinha túmulo, não tinha lugar suficiente para nós morrer como escravos lá no Egito. Mas Moisés fala que eles teriam um grande livramento. E o povo que via aquele mar e o exército atrás, Deus diz para Moisés: diga ao povo que avance, que marche. Não temam, fiquem quietos e vejam o livramento de Deus. Às vezes nós precisamos nos calar, nós precisamos nos aquietar para poder ver esse livramento do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos tão agitados que nós só vemos o mar na nossa frente. Nós não conseguimos ver o grande Deus que nós temos. Confiar em Deus significa dar passos de fé, mesmo quando o cenário é assustador. O mar era assustador. O exército era assustador, mas Deus diz que eles deviam marchar. A fé, ela exige movimento, não hesitação.
A fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos marchar, nós precisamos avançar, nós precisamos seguir em frente. Deus nos chama para marchar. Deus, Ele nos chama para um propósito, Ele tem um propósito para cada um de nós. Mesmo quando o medo parece que vai nos paralisar, Deus diz para a gente avançar. Às vezes o medo toma conta do nosso ser, das nossas emoções, mas Deus continua sendo Deus e Ele continua dizendo, siga em frente. Deus mostra que o milagre ele depende da nossa ação. Para nós vivermos um milagre, nós temos que ir ao encontro desse milagre. No versículo 14 diz, tu levantarás a tua vara e estenderás sobre o mar, e o mar vai se abrir. Imagina Moisés ouvindo Deus falar isso para ele. Imagina Moisés lá com todo aquele povo reclamando para ele, com todo aquele povo questionando ele, e Deus vai e diz para ele, tu levantarás a tua vara e estenderás tua mão sobre o mar, e o mar vai se abrir. Milagres acontecem quando seguimos a direção de Deus. Não apenas esperamos sentados para ver o que vai acontecer. Levanta, marcha. Hoje é o dia que o Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida, mas você precisa tomar uma atitude. Você não pode mais ficar parado. Deus, Ele opera através da nossa obediência. Se atentamente hoje tu ouvires a voz do Senhor, faça o que Deus está pedindo. Obedeça ao Senhor, marche. Marchar com fé abre portas para o impossível, porque o possível nós fazemos. O nosso Deus é um Deus do impossível, um Deus sobrenatural, um Deus capaz de todas as coisas, porque tudo foi feito para Ele e para Ele. O povo precisava caminhar com o inimigo atrás e o mar na frente. É difícil quando isso acontece, quando parece que não tem mais saída na nossa vida. O povo estava com medo da situação. Ter medo não é errado. O errado é você deixar-se vencer pelo medo. Muitas vezes, e muitas pessoas estão com depressão, ansiedade, estão doentes pelo medo. O medo do amanhã, o medo do que vai acontecer. Não sabem, não têm certeza e não têm esperança de nada. Mas a nossa esperança, que é Jesus Cristo, ela faz com que a gente vença esses medos todos. Grandes vitórias exigem passos corajosos, não pessoas com medos, pessoas corajosas. Mesmo quando o caminho parece sem saída, tenha coragem, siga em frente, não pare, não deixe o medo, a incerteza, a insegurança fazer com que você perca milagres do Senhor. Não deixe o medo te paralisar a ponto de você não ver a esperança que é Jesus Cristo, de você não conseguir ver a vitória, de você não conseguir ver o grande Deus que você tem. Não perca seu tempo tendo medo das coisas, mas tenha coragem de olhar para frente. O mar vai se abrir, porque se naquele momento o mar não se abrisse, com certeza Deus faria aquele povo passar por sobre as águas. Porque Ele é o Deus de livramento, Deus mesmo, Deus que fez com que Davi enfrentasse Golias, o mesmo Deus que livrou Daniel na cova dos leões, era aquele Deus que estava lá com Moisés para livrar os escravos do Egito, para dar liberdade para o seu povo. O impossível se rende quando marchamos com coragem e fé. Aquilo que parecia impossível, quando você não olha para trás, quando você não olha para o teu medo, quando você não olha o tamanho do teu problema e segue em frente, ele vai acontecer. Coragem é caminhar mesmo quando tudo parece bloqueado, quando parece que não tem mais saída nenhuma, nós temos que ter coragem e caminhar em frente. E marchar não é sozinho. Deus, ele vai na frente. No versículo 19 diz que o anjo de Deus,
que ia na frente dele, diante do povo, retirou-se e colocou-se atrás. Mesmo nos passos de fé, Deus guia e protege o seu povo no caminho. É o Senhor que nos cuida, é o Senhor que nos guia. Ele vai à frente abrindo o caminho, ele vai atrás protegendo do inimigo. Esse é o Deus que nós cremos e por isso nós estamos aqui todas as manhãs orando. Paulo foi guiado pelo Espírito Santo em todas as suas viagens. E quantas viagens, quanto perigo Paulo sofreu. E Deus permaneceu sempre com ele, dando vitória. Deus não nos abandona, Ele caminha à nossa frente. Nós, muitas vezes, pelo medo, pelas circunstâncias, pelos problemas, pelo que estamos vivendo, esquecemos da grandiosidade de Deus. Nós, por muitas vezes, não enxergamos Deus. Nós, por muitas vezes, achamos o Senhor nos abandonou. Mas Deus, Ele não nos abandona. Ele caminha sempre à frente. Porque enquanto nós estamos marchando, o Senhor está abrindo caminho. Quando aquele povo obedeceu e entrou no mar, o mar se abriu. E não é diferente hoje nas nossas vidas, porque Deus, Ele não muda. Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será sempre. A obediência do Senhor se transforma em testemunho da grandiosidade do nosso Deus. Marchar fortalece a fé e transforma o impossível em vitória. A fé que caminha vê o poder de Deus se manifestar. Caminhe em frente, siga em frente. Não importa o que tu estás vivendo hoje. Não tenha medo. O Senhor é contigo. Cada um sabe das suas dores, cada um sabe dos seus problemas, né? E muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem na nossa vida. Nós não entendemos as coisas que acontecem na vida de outras pessoas. E a dor de cada um, aquilo que cada um precisa, é diferente um do outro. E o Senhor, Ele sabe do mais profundo dos nossos corações. Ele sabe o que você precisa no dia de hoje. Deus, Ele quer fazer uma restauração, uma renovação nas nossas vidas. Aquele povo, quando viu o mar, ele viu o grande problema, ele achou que não tinha mais saída. Mas Deus diz, marche, sigam em frente, e o mar se abriu. Na obediência ao Senhor, o milagre acontece. O milagre, ele pode ser instantâneo, mas a obediência continua e produz resultado nas nossas vidas. Persistir na marcha é preparar o terreno para o milagre. Não desista. Deus é contigo. Mesmo aquelas orações que faz muito tempo que você está orando e parece assim que você já não tem forças. É aí que o Senhor faz um milagre na tua vida. Quando parece assim que agora eu não consigo mais. É nesse momento, nesse impossível, que o Senhor chega e Ele age e Ele faz um milagre na tua vida. Eu não sei o que passa no coração de cada um e muitas vezes nós não sabemos nem o que passa no nosso coração, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o nosso coração. Mas o Senhor, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. É uma diferença muito grande, porque Ele sabe do nosso andar, do nosso sentar, do nosso levantar. Ele sonda os nossos pensamentos. E os pensamentos do Senhor são muito maiores para nós. O mesmo Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar, é o Deus que está conosco aqui nesta manhã na oração, olhando cada um de nós, amando cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Porque o Senhor, Ele nos cuida, Ele nos guia, Ele nos dá o milagre da vida. Deus honra aqueles que obedecem e marcham confiantes rumo à sua vitória. A obediência é a ponte entre o impossível e a vitória.
Deus, Ele honra aqueles que não param, aqueles que seguem em frente. Olhe para o teu coração nesta manhã. Olhe para aquelas orações que há muito tempo você tem pedido ao Senhor. Olhe para a tua vida nesta manhã. E não desista. Marche. Siga em frente. Porque grandes coisas o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos nesta manhã. Te louvamos porque Tu és bom. Te louvamos, Deus, porque quando nós pensamos que não há mais solução, nós podemos ver o grande Deus que nós temos. Te louvamos porque cremos que, como Tu abriu o mar, hoje Tu estás na vida de cada um de nós, abrindo os nossos caminhos, fazendo com que venhamos a entender aquilo que Tu tens de propósito nesse dia para cada um de nós. Senhor, que as nossas dores, as nossas lutas, as nossas angústias, o nosso medo jamais seja maior do que a nossa confiança em Ti. Que jamais seja tão grande que faça com que nós não venhamos ver a esperança que é Jesus na nossa vida. Paizinho querido, olha cada coração, olha cada pessoa que está conosco nesse dia. Deus, muitos estão acamados, muitos estão com o coração dilacerado de tristeza, muitas famílias destruídas, muitas pessoas sem trabalho, mas Tu podes, Deus, dar a vitória para cada uma dessas pessoas. E eu te peço, Jesus, que Tu possa acalmar o coração de cada um como Tu acalmou aquele povo. E eu clamo a Ti, Senhor Deus, que a Tua esperança viva seja com cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor seja com cada um de vocês nesse dia, né? Que seja um dia de vitória. Mas não esqueçam, marchem, sigam em frente. Não deixem o medo paralisar vocês. Até amanhã, pessoal.